estamos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. Por que antecipado, pastor? Na verdade, dia 25 de dezembro não foi o dia que Jesus nasceu. Não sabemos a data específica, nem muito menos tenha sido em dezembro. Mas, no entanto, aproveitamos essa data para reforçar a importância do nascimento de Jesus. Então, o que na verdade aqui estamos trazendo à memória aquilo que é importante para nós como cristãos, o nascimento de Cristo. Quem Jesus é, a importância dele para as nossas vidas. Então esse é o intuito de nós hoje podermos celebrar este momento festivo, independente da data, mas queremos aqui relembrar a importância sim do nascimento de Jesus. Todos nós procuramos um lugar ao sol. Isso quer dizer que nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, valorizado pela nossa conduta, respeitado pelos nossos direitos. Mas a Bíblia conta a história de uma pessoa que encontrou muitas dificuldades para reivindicar os seus direitos e por isso, para ele não havia lugar. Então o tema da mensagem de hoje sobre o Natal é: para ele não havia lugar. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 53. Vamos ler do verso 1 a 11. Isaías 53, do 1 ao 11. Amém? Todos encontraram? Isaías 53, do 1 ao 11, diz assim o texto bíblico: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e não fizeram caso, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, e ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, ou por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quanto dera ele a sua alma como oferta pelo pecado, será a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos,
porque as iniquidades dele levará sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos nesse instante. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez em tua casa te adoramos, te louvamos, exaltamos o teu santo nome e queremos também, Senhor, nesta noite nos trazer à memória a importância do nascimento de Cristo em nossas vidas, como também a importância do seu ministério, da sua vida, das suas palavras, da obra que ele exerceu neste mundo e também a salvação que nos trouxe por meio da morte na cruz. Aqui, Senhor, nós estamos reunidos, adorando somente ao Senhor, que é digno de honra e de glória. E te pedimos, ó Pai, que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui, Senhor, com um compromisso maior, de reservar um lugar específico e especial, para que o Senhor reine em nossa vida e em nosso coração, para que em todo sempre nós sejamos teus servos e o Senhor sendo o Senhor de nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. A Bíblia como um todo, ela traz um enredo sobre o Filho de Deus. O homem lá do livro de Apocalipse, Adão e Eva, aquele casal que representa a humanidade, eles pecaram, desobedeceram a Deus, contraíram o pecado, e por conta do pecado que eles contraíram, isso foi transmitido a toda a humanidade. Então a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diante dessa situação que o mundo se encontrava, Deus decide na sua eternidade enviar o seu Filho como resgatador, aquele que viria ao mundo para nos trazer salvação. Então Cristo, ele veio ao mundo com um propósito, e o propósito pelo qual Cristo veio foi para pregar a palavra da verdade, anunciar o evangelho da salvação, e que este evangelho, por meio dele, os homens conhecessem a Deus, e conhecendo ao Senhor, submetessem-se a ele, para que por meio dele alcançassem a salvação. Então Jesus, ele encerra o seu ministério aqui na terra com a crucificação, quando ele então é morto e ressuscita ao terceiro dia. Então ali ele está concluindo o seu plano salvífico. Agora o homem conhece a verdade, agora o homem tem um exemplo a seguir, agora o homem conhece o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Então, tendo esta base, nós podemos agora analisar como foi a vida de Jesus aqui nesta terra, onde ele encontrou uma grande dificuldade de ser aceito, como até hoje se encontra. Tantas e quantas pessoas rejeitam Jesus, tantas e quantas pessoas durante esse período de final de ano, durante o período de Natal, relembram, enfatizam mais o Papai Noel do que o próprio Jesus Cristo. Papai Noel é uma figura criada pelo homem, criado com o intuito de vendas. Então aquele bom velhinho que traz presentes, aquilo é ficção. Acredito, espero que nenhuma criança aqui esteja quebrando o seu sonho ou pensamento que tinha sobre este homem, mas na verdade ele não existe. É algo criado pelos homens para trazer a ideia de vendas, de ganhar, vender mais, o comércio ganhar muito dinheiro. Então esse foi o propósito da criação do Papai Noel. E ele, de uma certa forma, desfoca muito essa data. Às vezes há igrejas que até rejeitam comemorar o Natal para não haver similar, para não haver comparações. Mas acredito eu que essa seja uma data importante para a gente enfatizar a verdade, para mostrar o verdadeiro propósito do nascimento de Cristo. Então o texto primário que nós lemos é o profeta Isaías 53. Esse profeta, ele esteve à frente do povo de Israel como um profeta de Deus 700 anos antes de Jesus nascer. E este homem, ele faz um relato, digamos que
específico de como seria a vida de Jesus aqui na terra, a rejeição que ele receberia das pessoas. Então o texto que nós lemos aponta para essa rejeição, a rejeição da sua pessoa, a rejeição das suas palavras, a rejeição da sua presença. Então, aqueles que deveriam recebê-lo com amor e satisfação, foram justamente aqueles que o expeliu, o enviou para longe até o ponto de chegar à crucificação. Então o texto do profeta Isaías expõe o sofrimento de Cristo, ou o sofrimento que ele enfrentaria, porque ele fala 700 anos antes de Jesus nascer. Então ele enfrentaria esse sofrimento aqui na terra, mas essa revelação é apenas um resumo do quanto Jesus é rejeitado pelos homens. Se formos observar toda a Escritura, e principalmente os livros do Novo Testamento, podemos claramente observar o quanto Jesus é rejeitado pelos homens, os religiosos do seu tempo e tantos outros, reis, pessoas que se achavam importantes. Então vejamos essa noite quanta rejeição Jesus enfrentou para que nós tivéssemos um lugar ao seu lado lá no céu. Toda a rejeição que Jesus recebeu neste mundo foi para que nós pudéssemos ser aceitos lá no céu. A primeira rejeição que encontramos na Bíblia sobre a pessoa de Cristo está no Evangelho de Lucas. Eu queria convidá-los a abrir este Evangelho. Lucas capítulo 2. É o terceiro Evangelho, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 2, verso de 4 a 7. Diz assim a palavra: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Essa é uma história, um relato bíblico que é conhecida, eu digo que de todas as pessoas, porque você certamente já viu imagens relatando presépios montados com imagens do nascimento de Jesus, onde está lá vários animais, Jesus numa manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais se alimentavam. Então foi ali o berço que Jesus nasceu. Então nesse primeiro relato bíblico sobre a vida de Jesus aqui na terra, encontramos então uma rejeição. E a rejeição ela se faz por meio dele não ter encontrado um lugar justo ou com os mínimos cuidados necessários para o seu nascimento. Imagina só, irmãos, nos dias atuais, né? Todo o cuidado que se tem para que uma criança venha ao mundo. Os cuidados médicos, as luvas, o lavar de mãos, o ambiente deve estar esterilizado, todo o material que será usado para o parto, tudo aquilo passa por um processo de limpeza, de purificação. E Jesus não teve essa oportunidade. Jesus não recebeu esta oportunidade de ter todos esses cuidados. É claro que o cuidado maior ele tinha, que era o cuidado do Pai. É claro que este nascimento e da forma com que ele nasceu, havia se predito pelo próprio Deus. Em Malaquias, capítulo 5, verso 2, há uma profecia sobre o nascimento de Jesus, na qual ele nasceria em Belém. E essa profecia expressa justamente que Jesus teria que sair do seu lugar, do lugar de onde a sua família estava. Ambos, tanto José quanto Maria, faziam parte da linhagem de Davi. Houve um decreto do imperador que exigiu
que todas as pessoas voltassem para sua cidade materna para fazer o censo, uma listagem de quem era habitante daquela terra, na qual, a partir daí, seria decretado impostos. Então era o motivo pelo qual eles foram obrigados a fazer essa viagem, num período onde Maria já estava prestes a dar à luz. Então tudo isso é um constrangimento, é uma situação difícil, mas eles tiveram que passar. E tudo isso para mostrar, irmãos, o quanto Jesus Cristo, Ele está disposto a sofrer por nós, esteve disposto a pagar o preço pela nossa salvação. E muitas vezes possamos achar que o preço foi apenas a crucificação. Não, aquilo foi a conclusão do plano, mas desde o seu nascimento encontramos então este sofrimento, este abalo, estas dificuldades que Jesus enfrentara. Mas o que eu gostaria de enfatizar no texto é no versículo 7 aqui de Lucas 2, é quando é dito no texto que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. A hospedaria é um lugar onde recebia os visitantes, por conta do censo e a dificuldade de Maria por estar grávida. Era uma caminhada de 150 quilômetros. Imagina, uma mulher grávida, caminhar daqui para Fortaleza, irmãos. Daqui a Fortaleza, 160 quilômetros, mais ou menos essa distância. Então imagine a distância que ela teve que percorrer grávida de 9 meses. Então a gente conhece esses períodos da mulher e sabe das dificuldades, o pé incha e tantas outras coisas. Por mais que ela estivesse no lombo de um animal, imagina uma viagem de 150 quilômetros em cima de um jumento. Você estaria disposto a fazer uma viagem dessa para Fortaleza? Às vezes a gente vai de carro e fica chateada, ou que viagem longa, ou que não chega logo. Menino que o diga, né? Pai já está perto. Então, era uma viagem distante, dificultosa, que Maria também sofreu juntamente com seu filho, e chegando lá, não ter um lugar adequado para ele nascer, ter que colocar o seu filho dentro de um local feito de pedra, onde se colocava comida para animais. Então não era um lugar adequado. Ela não tinha talvez ali os materiais adequados para envolver o seu filho, e diz aqui o texto que ele foi envolto em panos, ele foi envolto em faixas. Mostra uma certa limitação, uma certa dificuldade com relação aos materiais com os quais a criança precisava para, naquele momento, ser cuidada. Então Jesus sofreu desde o início do seu nascimento, e este sofrimento é revelado aqui neste texto. Mas também, além dele não ter encontrado lugar para nascer, para ele não havia lugar para ele viver. Outra dificuldade para Jesus Cristo. E essa dificuldade, ela se revela também por Isaías 53, verso 3, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um dos que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Essa rejeição, meus amados irmãos, partiu daqueles que ele amou, partiu daqueles que ele criou. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos agora para o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O relato de João, iniciando aqui o seu evangelho, ele vai a um ponto fundamental em apresentar Jesus como Deus. E ele diz que no início de tudo, quando nada existia, o Verbo já existia. E quem é esse Verbo? O Verbo é anunciado no verso 14, dito o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo é aquele que se encarnou, aquele que assumiu a figura humana, mesmo sendo um Deus, ou sendo Deus, não um Deus, mas Deus. Sendo Deus, ele se limitou à figura humana, assumindo o lugar do homem, assumindo a figura humana, e estando como homem aqui na terra, ele sofreu tudo que o homem possa sofrer nesta vida. Ele passou por todas as dificuldades que nós também passamos, teve fome, teve sede, ficou irado, ele chorou, ele passou por todas as situações que o ser humano possa passar. E tudo isso para quê? Para nos deixar o exemplo para ser seguido. Mas a ênfase que eu quero dar aqui nesse texto é entender que este que é o Criador, esse que estava no início, este que é Deus, ele foi rejeitado. Quando no verso 10 diz: o Verbo estava no mundo, e o mundo que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Pense numa coisa complicada, irmãos, é você estar exercendo uma função que seja, e você não ser reconhecido. Digamos, o pai de família, trabalhando, se esforçando para trazer o pão para dentro de casa, e chega em casa, os filhos não obedecem o pai, a mulher não respeita o marido. É algo ruim, é algo muito chato. Imagina só, aquele que foi o Criador de todas as coisas, ser rejeitado pela sua criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nós não existiríamos. Se você existe hoje, se hoje você está vivo, se hoje você tem saúde, se hoje você tem intelecto, se hoje você pode estar aqui e ter toda a compreensão do que está acontecendo, foi porque Deus te fez assim, porque Ele te capacitou, porque Ele te deu todas essas maravilhas. E como você tem recebido este Deus? Qual o significado do nascimento de Jesus na sua vida? Será que Jesus já nasceu no seu coração? Será que Ele realmente faz parte da tua vida? Porque Ele veio para viver em nós. Agora Ele vive em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que nós venhamos dar lugar, dar espaço para Ele habitar em nós, deixar Ele nos controlar, nos guiar, dirigir a nossa vida. Além disso, no verso 11 é dito: Ele veio para o que era seu. E o que era dele? Se Ele criou tudo, o que era dele? Tudo. Aqui vamos colocar: Ele veio para o que era seu, o mundo que Ele criou. Ele veio para o mundo. O verso anterior ele diz assim: e o Verbo estava no mundo.
ele veio para o que era seu. E o mundo, que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A palavra mundo aqui, ela tem duas conotações. A primeira palavra mundo aí é todo o sistema, tudo que foi criado. Ele veio para o que era seu, o que ele criou. Mas os seus, aí ele faz uma ênfase aqui no verso 11. Os seus não receberam. Quem são os seus? Aqueles que ele criou. Ele criou o mundo, todo o universo, tudo que existe, e depois criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então ele veio ao mundo, mas esse mundo não o recebeu. Quem é o mundo que não recebeu? As suas criaturas, os seres criados por Deus, rejeitaram o Deus Criador. Irmãos, isso é muito profundo. Às vezes a gente lê a Bíblia, passa por cima, acha que não tem tanta importância, mas esse texto é muito profundo. Se a gente fosse nos deter, levaria aí pelo menos umas 2 horas só discutindo isso aqui, que é maravilhoso, mas não temos tempo para isso. Mas o que eu quero enfatizar é apenas isso. Ele é o Criador de tudo, ele veio para aquilo que ele criou, e aquilo que ele criou rejeitou ele. Imagina só, você fazer aquele almoço maravilhoso, e na hora de sentar à mesa para almoçar, você não tem o direito de comer daquela comida. Talvez isso muitas pessoas enfrentaram, por exemplo, no tempo da escravatura, né? No tempo da escravidão. A pessoa fazia a comida para os senhores, servia aos senhores, mas só tinha acesso às sobras. E sabe, irmãos, talvez não seja diferente que os dias atuais nós vivemos. Deus nos fez, Deus dá tudo para nós, e aí o que sobra para Deus é o que nós estamos oferecendo. É o dia que sobrou, é o recurso que sobrou, é a força que sobrou, é a vontade que sobrou. A gente só dá sobras para Deus. Mas será que é isso que Deus merece? Era isso que os homens tinham a oferecer a este Deus tão maravilhoso, que deu tudo? Na verdade, a nossa vida deveria ser entregue por completo a Ele. E Ele ter a primazia, a prioridade em nossa vida. Antes de pensarmos em fazer qualquer coisa da vida, deveríamos primeiro consultar ao Senhor. Senhor, essa é a tua vontade? Lá em João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, de maneira tal, tão profunda, que deu seu Filho unigênito, o único Filho que Ele possuía, para que todo aquele que crê neste Filho não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele veio ao mundo para ser recebido por nós, com ações de graça, com louvores, com os braços abertos. Mas quantas pessoas estão cruzando os braços e dizendo: eu não preciso de Jesus, deixa eu viver a minha vida, quando eu estiver velho, não tiver mais nada para fazer, aí eu vou pensar nesse Jesus. Mas quem garante que amanhã você está vivo? O dia de seguir Jesus é hoje, o dia de receber Jesus na vida é hoje, o dia de andar com Jesus é hoje, porque aquele que rejeita o Senhor hoje, não pode aceitá-lo no dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Possa ser que amanhã você não esteja vivo, e ao homem está dado o direito de morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Por isso a decisão é agora, é nesse momento, quando Deus está te dando a oportunidade. Então o texto no verso 11 é fundamental. Ele dá o veredito, que Ele veio para o que era seu, mas os seus, nós, não recebemos. Mas no verso 12 ele dá uma esperança: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Há uma esperança ainda. O mundo, mesmo diante de uma condenação eterna, Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, estende a sua mão a nós. Mesmo nós tendo rejeitado Jesus em todos os momentos de nossa vida,
Enquanto há vida, há esperança, e Deus está com as mãos estendidas. Vinde a mim, meu filho. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha ao Senhor. Deixa Jesus morar em teu coração. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e farei nele morada. Então, Senhor, espera que você não o rejeite, mas antes abra a porta do seu coração para que ele possa entrar e viver plenamente em sua vida. Terceiro lugar, para Jesus Cristo também não havia lugar para morrer. A morte de Jesus é muito conhecida também. Em Isaías 53, verso 9, a profecia revela sobre essa morte, o sofrimento que ele passaria. E entendemos então, no livro de Mateus, capítulo 27, que após a morte, Jesus ainda encontrou uma outra dificuldade: não ter aonde ser enterrado. Já imaginou? Conta-se uma história, né, do interior, que o pessoal vinha passando. Aqui tem ainda essa cultura, né, de um velório e acompanhando a pé. As pessoas vão andando aqui, empurrando aquele carrinho com o caixão, ou então vai ali o carro funerário na frente, as pessoas atrás acompanhando o cortejo. Mas conta-se a história que o rapaz vinha, um cortejo, com uma vara aqui nas costas e uma rede estendida, não tinha dinheiro nem para comprar caixão. O camarada vinha ali dentro da rede, e um fazendeiro estava vendo aquele velório passando, e disse: ei, rapaz aí morreu de quê? Esse rapaz de preguiça. Preguiça, foi, preguiçoso demais, não quer trabalhar, não quer trabalhar, que vamos enterrar ele. Ele disse: não faça isso não, pai. Eu vou dar um saco de arroz a ele, uma saca de arroz para ele. Se ele se levantar daí, eu dou uma saca de arroz para ele, você não precisa enterrar ele não. E aí o rapaz levantou assim à beira da rede, aí perguntou: é com casca ou sem casca? E aí disseram: é com casca, segue o enterro. Então, aquele homem não queria trabalhar realmente, não queria assumir o compromisso. Não era o caso de Jesus. Jesus, em todo o tempo que esteve neste mundo, ele fez o trabalho, era carpinteiro, aprendeu a carpintaria com seu pai, ele pregou a palavra do Senhor, ele fez tudo o que podia para se manter. Mas quando chega o momento da morte, que é um momento difícil, eu tenho um amigo que diz que a gente precisa na vida de pelo menos 4 amigos, que é para poder segurar o caixão, né? Que é 4 pessoas para segurar um caixão. Você tem que ter na vida pelo menos 4 amigos. E aí nesse caso aqui, Jesus encontrou um amigo, no momento de aflição, de dor, onde a família tinha que resolver. Quem já teve que resolver algo parecido, sabe como é a dificuldade de encontrar, resolver essas coisas, né, de caixão, de velório, onde é que vai ser enterrado. Tudo isso é muito dificultoso. Se a pessoa não se preparou antes, é muito difícil. Então Jesus não tinha onde ser sepultado. Ele ia ser jogado junto com aqueles ladrões no templo, para que os abutres comessem a sua carne. Mas, no entanto, um homem se levantou e pediu a permissão para cuidar do corpo de Jesus. Mateus 27, do 57 ao 61. Mateus 27, 57 a 61. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. É o José de Arimateia, era a cidade dele, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo e de linho, e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrindo na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, e então se retirou. Achava-se ali assentada em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. O relato aqui da sua morte, pela graça de Deus,
houve alguém que tivesse misericórdia de Jesus. Diante do espetáculo, do sofrimento, do ódio que envolveu todo aquele aparato, toda aquela situação da morte de Jesus, dificilmente alguém se levantaria diante dos romanos para requerer o corpo de Jesus, porque provavelmente seria de alguma forma, talvez sofreria alguma pena. No entanto, José era um homem de poder aquisitivo, e os romanos gostavam muito disso, valorizavam quem tinha condições financeiras. E o pedido que José de Arimateia faz então a Pôncio ou a Pilatos, ali é imediatamente atendido. Um homem político, um homem que queria muito bem as pessoas de posses. Por isso cedeu que Jesus fosse levado o corpo de Jesus para ser sepultado. E então Jesus aqui, ele ganha essa graça. E é sepultado em um local que ninguém havia sido sepultado. Era um túmulo novo. Isso mostrando aí o cuidado de Deus para esse momento. E aqui então encontramos justamente a rejeição, até no momento da morte. Quantas pessoas que poderiam ter cuidado disso não fizeram? A própria família de Jesus, que estava presente, a sua mãe estava presente no momento da crucificação. No entanto, ela não teve força, não teve condições. Talvez o constrangimento diante dessa situação, ela não se adiantou a pedir o corpo do seu filho. E ao findado o texto apresenta então duas pessoas apenas, diante do sepulcro onde Jesus foi sepultado. É interessante quando se fala de um sepultamento ou de um velório, a gente tende a imaginar assim, um velório que tem muitas pessoas, é um velório de uma pessoa muito querida, não é verdade? E onde estavam essas pessoas que queriam bem de Jesus? Lembra que Jesus, quando estava pregando, multiplicando pães e peixes, curando as pessoas, lembra das multidões que cercavam Jesus? Em uma certa ocasião de multiplicação, ele fez uma multiplicação para 5.000 homens, sem contar as crianças e mulheres. Talvez passasse aí de 7.000 pessoas. E então Jesus estava ali com 7.000 pessoas ao seu redor, mas apenas pessoas interesseiras. Sabe quando é que a gente conhece os verdadeiros amigos? É que estão conosco na hora da dor, do sofrimento, da dificuldade. Mas lamentavelmente muitos só nos cercam, só estão ao nosso redor quando estão atrás de benefícios próprios, quando estão querendo ganhar alguma coisa em troca. Irmãos, façamos amizades, tenhamos compromisso com aquele que verdadeiramente nos ama, com aquele que verdadeiramente se sacrifica por nós, e esse é Jesus. Jesus deu a vida por nós, vale a pena ser amigo de Jesus, vale a pena estar ao lado de Jesus, porque a Bíblia diz, quando todos te abandonarem, quando teu pai e a tua mãe te abandonar, eu estarei contigo, pois eu nunca te abandonarei, disse o Senhor, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco agora, o Senhor está do nosso lado agora, nós estamos na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é recompensador, isso é motivador. Então, pensa nisso, todos nós um dia vamos acabar na morte, a não ser que Jesus venha e sejamos arrebatados, mas no entanto, a direção da nossa vida é a morte. E quem nós queremos do nosso lado? Quem nós queremos lá no velório? Quem nós queremos do nosso lado? São aqueles falsos que vão dizer, ai, como ele era bom. Quer pensar numa pessoa boa? Vai no velório. Sabe, pai, fulano morreu, ô pessoa boa, é maravilhosa. Todo mundo vai dizer que era bom, né? É importante, irmãos, que a gente escute a verdade. E às vezes a verdade é dolorida, mas a verdade ela é dita com amor. Porque o amor, ele não engana.
O amor, ele fala a verdade. E quando o Senhor chega até nós e nos confronta, mostra o nosso pecado, mostra como estamos errados, mostra como estamos desviando do caminho, a palavra será dura e Ele quer que a gente volte. Então, ouvir a voz de amor, obedecer a essa voz, nos ajudará a ter uma eternidade ao seu lado. Então, não desista de ouvir o Senhor, seja perseverante, não rejeite a voz do Senhor, para que no momento da dor, da aflição, Ele esteja sempre do teu lado, te acompanhando, te guiando, te protegendo. E por fim, para Ele não havia lugar para reinar. Jesus era muito aguardado pelos judeus, principalmente os religiosos. Eles tinham as profecias, a palavra de Deus, que apresentava o Messias. Este Messias ao qual eles aguardavam seria o resgatador deles, seria aquele que viria para assumir o trono de Davi. Lembra que Maria e José foram até Belém para o censo, porque ambos eram da linhagem de Davi. Jesus nasceu de Maria, que era da linhagem de Davi. E então, nesse enredo, nessa história, Jesus ele veio para cumprir uma profecia, que o trono de Davi nunca sairia da sua família. E Jesus é da família de Davi. Por isso ele veio para reinar. Mas o reino que Jesus veio apresentar aos homens é um reino celestial, e não um reino mundano ou terrestre. Um dia se tornará, um dia ele virá para reinar nessa terra por 1000 anos. Mas, no entanto, nessa primeira vinda que ele veio, não foi para isso, mas apenas para anunciar um reino celestial, um reino espiritual. Porque Jesus, ele quer reinar hoje em teu coração. Se você abrir as portas do teu coração, ele vai entrar e reinar na tua vida. Então, Jeremias 31:15, há uma profecia que fala sobre esse reino de Jesus. E ele então é cumprido aqui em Mateus capítulo 2. Abra aí sua Bíblia, por favor. Mateus, o primeiro livro aí do Novo Testamento, capítulo 2. Onde ele diz o seguinte. Mateus 2, do 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a toda Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, indagaram deles: onde o Cristo deveria nascer? E ele então responde: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então a profecia aqui aponta para o Messias. Esse guia seria o rei, aquele que iria reinar sobre Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também ir lá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se, e com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abriu seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aí a gente pula lá para o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos ao seu redor, ou os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual a precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Irmãos, houve então uma tentativa de destruição do reino de Deus, sendo que o reino de Deus ele é espiritual e é eterno, então não há essa possibilidade. Mas no entanto houve rejeição. Desde o nascimento Jesus então é perseguido. No verso 13 é contada então a história que ele teve que fugir, a sua mãe, o seu pai e ele fugir para o Egito. Então eles passaram um tempo lá no Egito até que aquela matança parasse, né? Até que a perseguição parasse. Então eles voltaram para a sua terra, para Galiléia. Então aqui vemos mais uma vez uma rejeição. Herodes era um importante monarca, um homem importante ali para a região, muito reconhecido do Império Romano, e ele se viu ameaçado. Como é que pode? Os romanos reinavam sobre Israel nesse tempo. E aí vem 3 reis magos e dizem: olha, está para nascer o rei dos judeus. A atitude dele foi completamente compreensível diante da carnalidade do homem, da depravação humana. Então o que é que ele quis fazer com este rei que ia nascer? Destruí-lo. Vamos destruir enquanto é pequeno, porque depois que crescer fica mais difícil. Tem uma história que conta, né, que um camarada foi atropelado por um trem. Nunca tinha visto um trem na vida, ficou olhando, o trem passou, bateu nele, perdeu uma perna. Aí um dia estava no centro, saiu do interior, quando chegou lá no centro ele viu aqueles trenzinhos pequenos, que a gente brincava antigamente de controle, né, remoto. Aí quando ele viu aquele trenzinho, começou a pisar em cima, quebrou o trenzinho todinho. Alguém perguntou: o que é isso que você está fazendo? A gente tem que matar enquanto é pequeno, porque depois que cresce ele mata a gente. Então ele não entendia, né, que aquilo era um brinquedo. Herodes queria fazer a mesma coisa. Vamos matar o menino. É para matar? Vamos matar. Resolve o problema. Acabou o rei dos judeus. Cadê se levantar outro rei? E é interessante, irmãos, porque isso se propaga. Jesus ele prega, e a mensagem que Jesus prega é justamente: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Não era essa a mensagem de Jesus? A pregação dele repetidas vezes era essa. E aí o que é que acontece? Quando Jesus é crucificado, é levado a julgamento para a crucificação, é levantada essa questão de ele incitar as pessoas, julgando ser o rei dos judeus. E aí Herodes e Pilatos perguntam: tu és o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é: tu o dizes. Você que está falando, eu não falei nada. Se você está reconhecendo isso, louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o papel de todo cristão, de todo homem: reconhecer o reinado do Senhor. Cristo deve reinar em nossa vida, Ele deve ser o Senhor da nossa vida, porque não adianta de nada querer receber Jesus como Salvador. Eu quero ser salvo por Jesus, mas que na verdade o que nós precisamos é ser guiados por Jesus, ser controlados por Jesus. Ele deve ser o nosso Senhor, antes mesmo de ser o nosso Salvador. Crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Quando cremos em Jesus como Senhor, automaticamente Ele torna-se o nosso Salvador. Mas se a gente quer Ele só como Salvador,
Ele nunca vai ser o nosso Senhor. Então você não tem salvação. É necessário que haja essa compreensão. Concluindo então, portanto, meus amados irmãos e amigos, esta noite vimos toda a rejeição sofrida por Jesus na face dessa terra. Até os dias de hoje, encontramos pessoas que rejeitam Jesus. E a pergunta que não quer calar é essa: e em você, existe um lugar para Jesus? Baixe sua cabeça. Antes disso, deixa eu ler só esse texto, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Então, diante de você hoje, está uma grande oportunidade de dar um lugar para Jesus. Deixa Jesus morar em tua vida. Deixa Jesus nascer em teu coração. E você será uma nova criatura. Porque se você continuar negando a Jesus, você pode correr o risco de não ter a oportunidade de viver a eternidade ao lado do Senhor. Porque aqueles que negam a Jesus nesta terra, serão negados lá no céu o direito deles de entrar nesse lugar celestial. Então é importante que tome uma atitude hoje, em vida, para que possamos habitar com Deus toda a eternidade. Agora sim, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que tivemos de poder te cultuar e também, Senhor, pelo fato desta noite poder ouvir uma mensagem explanada, Senhor, diante da tua palavra, com toda a clareza da importância que o Senhor tem para nós. E podemos observar, Senhor, o quanto o Senhor foi rejeitado por este mundo, pela tua própria criação. Mas nós aqui, ó Pai, esclarecidos da verdade, temos hoje uma oportunidade singular de confessar o nome de Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. E eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar, dentre nós, tem alguém essa noite que gostaria de receber Jesus em seu coração, dizer: Senhor, me perdoa os meus pecados, Senhor, recebe-me como teu filho, Senhor, não quero mais te rejeitar, não quero mais viver a vida independente, eu quero ser submissa ao Senhor, eu quero andar em obediência à tua palavra. E se tem alguém aqui essa noite que gostaria de tomar essa decisão ao lado de Jesus, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Qualquer pessoa que queira receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lembra, aquele que me rejeitar diante dos homens, também será rejeitado diante do Pai Celestial. Então não perca a oportunidade. O dia da salvação é hoje. O amanhã pertence a Deus. Não se preocupa com o que vão falar. Não se preocupa com o que vai ser da tua vida daqui por diante. O importante é saber que a tua salvação estará garantida, porque você estará nos braços do Pai. Alguém essa noite, corajosamente, entrega a sua vida a Jesus, levante a sua mão e eu irei orar por você. Deus Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Esta palavra, Senhor, eu te peço, que não volte vazia, faça morada em nosso coração. Que ainda essa noite, ó Pai, ela possa tocar profundo no nosso ser e percebamos, ó Pai, o quanto necessitamos de Ti, porque sem Ti não existe vida. O homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados, mas o homem que recebe Jesus, este tem uma vida nova, e esta vida nova é abundante, essa vida nova é eterna, esta vida nova é plena e perfeita, assim como o Senhor promete na tua palavra. E eu quero, Senhor, nesse momento te pedir que esta palavra faça esta transformação, que o teu Santo Espírito visite o coração de cada um aqui presente, transformando e moldando o nosso viver, para que possamos viver de acordo com a tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus por isso.